Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a ação monitória, alguns apontamentos, algumas informações importantes. Vamos lá. Bom, a previsão legal ela está lá no artigo 700 do CPC, que diz o seguinte: a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. Então aqui duas informações são importantes. Vejam o que ela diz: sem eficácia de título executivo. Então, lembrando, no direito existem dois tipos de títulos. São os títulos executivos judiciais e os títulos executivos extrajudiciais. Aqui fala-se num contexto geral, então do título executivo, ele não difere se é judicial ou extrajudicial. Qual é a ideia? Eu só posso executar se eu tiver um título. Caso eu não tenha um título, não é possível a execução. Qual é a ideia então da ação monitória? Às vezes, pode ser que o credor ele tem algum documento, ele tem algum recibo, ele tem alguma coisa que foi tratada, documentada, mas aquele documento por si só não é um título executivo. E nesse caso, não há como o credor executar diretamente aquele crédito que ele tem a receber. Então, faz-se necessária a ação monitória. Então, qual que é o objetivo da ação monitória aqui? Que você ajuize a ação para que ao final venha a ser constituído então um título executivo. E aí então seja possível a execução desse título. E qual é a outra informação aqui que é importante? Veja que tem aqui, ó, com base em prova escrita. Então, entende-se que deve pelo menos ter um início de prova escrita. Alguma coisa que de fato possa vir chamar atenção, que seja uma prova escrita que possa ser comprovada. E quais são as situações em que é possível uma ação monitória? Qual é a ideia? Quais são as situações que podem ser propostas essas ações? Então, o inciso primeiro aqui temos que o pagamento de quantia em dinheiro. No inciso segundo, a entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel. E ainda o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que tenha sido feito um contrato verbal, né? Não foi reduzido isso a termo, não foi feito um contrato escrito, apenas verbal, sobre a entrega de determinada mercadoria. E essa mercadoria não é entregue. Então, se você pelo menos tem um documento, um recibo, algum comprovante de que foi feita aquela transação, mesmo que não seja um contrato, é possível então o ajuizamento de uma ação monitória para que ao final venha então ser constituído esse título executivo para que então venha a ser possível a execução e o credor venha satisfazer o crédito que tem a receber. Okay? Então vamos ver aqui quais são os objetivos. Então, como já dito, o procedimento monitório tem como objetivo oportunizar um caminho mais célere à formação de um título executivo. Então, qual é a ideia da ação monitória? Que ela seja mais rápida do que o procedimento comum. Que o procedimento comum às vezes demora mais tempo, tem uma velocidade, vamos dizer assim, um trâmite um pouco mais lento. Então, o rito da ação monitória, ele é mais rápido, ele é mais veloz. Então, num curto espaço de tempo, comparado lá com o procedimento comum, a gente consegue um título executivo para então, para que então seja possível sua execução. No segundo ponto tem aqui que o credor deve possuir um documento que comprove seu crédito, ainda que não esteja revestido de força executiva. Então essa é a ideia. Se você tem um documento, como por exemplo aqui um comprovante de entrega de mercadoria, ou um comprovante de prestação de serviços, mesmo que não seja um contrato ou alguma coisa muito específica, mas sendo essa ideia de uma prova escrita, ajuda bastante na ação monitória e de fato é necessário que tenha esse documento para então ajuizar a ação e ao final consiga esse documento, esse título executivo para satisfazer o crédito. E no último ponto aqui, que a ação monitória serve tanto para quem pretende pagamento de soma em dinheiro, que foi o que a gente já viu, então às vezes não tem um contrato dizendo, mas existe um recibo que foi dado um recibo, mas não recebeu o dinheiro, uma promessa ou alguma coisa relacionada, que tem uma prova documental que diga que há necessidade de pagamento de soma de dinheiro. Então, se tem esse indício, se tem esse início de prova, é possível o ajuizamento da ação monitória. Bem como para entregar uma coisa fungível ou infungível, ou um bem móvel ou imóvel. Okay? Então, essa é a ideia. Continuando aqui, temos que, vamos falar a respeito do procedimento agora, né? Então,
De acordo com o artigo 700, parágrafo 2º do CPC, né, na petição inicial o autor deve indicar a importância devido, apresentando a memória do cálculo. Então, qual é a ideia? Deve-se demonstrar o quanto que pretende, ou qual é o valor de fato que é a ser recebido, qual é o valor do crédito que está sendo discutido, né? Então deve ser discriminado ali, deve apresentar de fato os valores. No segundo ponto aqui, que é o valor atual da coisa a reclamar, então se foi alguma coisa que aconteceu algum tempo atrás, se teve alguma valorização, se teve uma atualização, uma correção daquele valor, qual é o valor atual da coisa, e bem como o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. Então, às vezes, algumas situações elas não têm um valor econômico específico, elas não têm um valor a ser delimitado. Então, é um proveito econômico que pode vir a ser discutido, ou ainda um conteúdo patrimonial. Duas observações se fazem importantes aqui. Se a petição inicial ela não constar os itens acima ela será indeferida. Óbvio que o magistrado pode pedir que seja complementada, que seja emendada, mas se não tiver esses 3 requisitos aqui, ela será indeferida. E uma outra observação que é importante, que é admissível a ação monitória em face da fazenda pública. Então, caso porventura venha litigar contra o Estado, é possível que exista a ação monitória também. Ao final teremos aqui um fluxograma que vai mostrar exatamente qual é o procedimento, né? Mas nós vamos dar uma olhadinha aqui e lá no fluxograma discutimos. Então, no primeiro ponto aqui, a petição inicial devidamente instruída com os documentos necessários, que foi o que a gente acabou de ver, na qual o demandante requererá a citação do demandado para que realize o pagamento ou ainda entregue a coisa no prazo de 15 dias. Então veja que aqui o que é importante ressaltarmos, que não é para que o demandado venha se defender. A citação será feita para que ele realize o pagamento ou entregue a coisa. Não é que para ele venha oferecer uma defesa, nesse caso, embargar a ação monitória. Então, a citação é feita para que ele realize o pagamento ou entregue a coisa no prazo de 15 dias. Okay? Depois, temos aqui no artigo 701 do CPC, que sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer. Então, veja que já é expedido o mandado. Okay? Não há necessidade aqui de citar a outra parte, nesse caso, para que venha se manifestar. Se ela tiver interesse, ela pode se manifestar e apresentar os embargos, que é o que veremos. Mas, nesse caso, a partir do momento que o autor protocola a ação, o juiz já expedirá mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer. E, nesse caso, o prazo é de 15 dias. Então, não há aqui será citado para que o réu venha a se defender. Não há essa ocorrência aqui na ação monitória. E caso seja cumprido essa ideia, temos aqui então que serão 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Continuando, temos aqui que depois de citado, o réu pode. Então, quais são as opções? Ele pode acatar a ordem judicial, então ele efetua o pagamento ou entrega a coisa. Okay? Nesse caso, ele não precisa pagar as custas, okay? Apenas aqueles 5% em relação aos honorários advocatícios, e o processo se encerra. Simples, tranquilo, sem problemas. O réu também pode silenciar, então ele pode não se manifestar. E o que acontece? Então, nesse caso, há a constituição do título executivo judicial, independente, né, de qualquer formalidade. Então, a partir do momento que o réu permaneceu inerte, não falou nada, há a constituição do título executivo judicial e, nesse caso, então, pode ocorrer já a execução e, então, aquelas ideias que se remontam ao processo de execução propriamente dito. Ou, por fim, o réu pode oferecer embargos, que é aquela ideia. Então, lembre-se que ele é citado para efetuar o pagamento ou entregar a coisa. Essa é a ideia. Mas, se ele quiser, ele pode oferecer os embargos, que tem um prazo de 15 dias. E o que é importante aqui, se ele alegar um valor diferente daquele trazido pelo autor, ele deve já de imediato apresentar qual é o valor que ele entende como o valor correto. Caso não faça isso,
os embargos serão rejeitados liminarmente se esse for o único fundamento. Caso ele alegue que nunca teve uma relação contratual com aquela pessoa, que ele nunca viu aquela pessoa, etc, etc, nesse caso, então, o processo segue, né? Só será rejeitado liminarmente quando o único fundamento da discussão for a questão do valor da causa ou o valor do crédito aqui, né? E nesse caso não seja discutido, não seja comprovado aqui que é um valor diferente. Então, caso ele tenha outra coisa para discutir, outra coisa para alegar, então haverá a audiência normal, aquela audiência de instrução que segue mais ou menos a ideia do procedimento comum. Bom, depois temos aqui, caso após a petição inicial o réu venha a embargar, o demandante, nesse caso que é o autor, ele será intimado para responder os embargos no prazo de 15 dias também. É aquela ideia do contraditório e ampla defesa. Aí, caso os embargos sejam rejeitados, haverá a constituição do título executivo judicial, que foi o que a gente já viu. E com isso haverá o prosseguimento do processo de acordo com as regras do cumprimento de sentença. Então, nesse caso, a partir do momento em que os embargos sejam rejeitados, ou o magistrado entendeu que de fato as alegações foram feitas, mas não assiste razão ao réu, então os embargos serão rejeitados, haverá sentença lá que constituirá aquela prova documental em um título executivo judicial, para que então ele venha a ser executado, nesse caso, seguindo as regras do cumprimento de sentença. Uma observação importante também é que, na ação monitória, admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Então, essa é a ideia aqui, você só pode reconvir uma vez. Não há possibilidade de reconvenção da reconvenção. Temos aqui agora o fluxograma, em que vamos discutir algumas questões importantes aqui. Deixe-me abrir em outra aba para vocês, para ficar um pouquinho mais claro. Bom, vejamos aqui que temos a ideia aqui da petição inicial com prova escrita. Então, essa é a ideia. Depois, há a citação para o pagamento em 15 dias, que foi aquela ideia. Ele não é citado para se defender, ele é citado para ou efetuar o pagamento ou entregar a coisa. Dessa citação, 4 opções podem ocorrer. Então, vamos começar aqui pela primeira da direita, que é o réu paga o débito. Então, se o réu paga, ok, tranquilo, extingue-se o processo sem sujeitar-se o réu ao pagamento de custas. Então, lembra que se ele efetuar o pagamento, não tem custas, só paga 5% dos honorários advocatícios. Beleza, fechou, sem nenhum problema. É possível também acontecer a revelia, que foi o que vimos também quando o réu não se manifesta, quando ele fica inerte. Nesse caso, ocorrendo a revelia, constitui-se título executivo judicial. Então, foi aquela ideia, ele não se manifestou, ele não disse nada, então haverá sim a constituição do título executivo judicial. Cabe uma ação rescisória, que será razão de um outro vídeo em que discutiremos o que é ação rescisória. Mas é possível que exista uma ação rescisória caso esse título executivo venha a ser constituído e venha estar eivado de algum vício, algum problema. E, nesse caso, após a constituição do título executivo judicial, vai seguir a execução nas regras, nos moldes lá do cumprimento de sentença, porque teremos um título executivo judicial. É possível ainda termos a reconvenção. Então, é aquela ideia em que o réu, nesse caso, fará um pedido, ok? Às vezes, por exemplo, vamos supor que o autor está pedindo determinado valor, alegando que tem determinado crédito, mas o réu diz que não, na verdade não é isso, é uma outra ideia, é uma outra questão em que o réu é o verdadeiro credor e não aqui o autor que está alegando que tem direito àquele crédito. Então, nesse caso, ele pode reconvir, ok? E aí fazer as suas alegações, fazer as suas ponderações, lembrando que não é possível a reconvenção da reconvenção. Então, é possível apenas uma reconvenção. Ou ainda é possível a oposição de embargos. Então, nos embargos lá, teremos aquela discussão, né, que qual é o valor, pode ser, ou alguma outra questão também, como já visto anteriormente. Tanto após a oposição dos embargos como a reconvenção, haverá impugnação. Qual é a ideia da impugnação? Nesse caso, o autor, né, ele será
intimado para que ele venha se manifestar lá no prazo de 15 dias para fazer os seus contrapontos em relação à reconvenção ou ainda aos embargos que foram apresentados pelo réu. Após a impugnação, duas situações podem ser possíveis. Então pode ter aquela ideia da parte incontroversa do crédito que está sendo discutido. Então vamos supor lá que o credor diz que tem a receber R$500. O réu diz, não, eu devo, mas são apenas R$400, não são 500. Nesse caso, então, haverá aqui uma impugnação parcial. E nesse caso, a parcela incontroversa, que são esses R$400, que o próprio réu admitiu que deve pagar os R$400, então isso se tornará um título executivo judicial. E os R$100 que, porventura, o réu não concorda com o pagamento, será a parte controversa, que aí, nesse caso, o juiz, em uma instrução probatória, ele decidirá se esses R$100 que ficaram em discussão, se eles são devidos ou não são. E também a impugnação pode ser total. Então vamos supor lá que o credor diz, não, eu tenho direito ao crédito de R$500. E o réu diz, não, eu não devo R$500. Então é uma impugnação total. E aí, nesse caso, haverá uma instrução probatória para que seja discutida se de fato é devido pelo réu esse valor ou não. Então essa instrução probatória segue aqueles modos lá do procedimento comum. Depois temos aqui depois da instrução probatória haverá a sentença. Bom, a sentença ela pode condenar aqui multa por conduta de má fé, tanto do autor, quando ele ajuiza uma ação monitória, ele não tem direito àquilo, bem como do réu, quando ele oferece embargos apenas para protelar, apenas para demorar mais ainda a constituição do crédito. A sentença ela pode rejeitar os embargos, ok? Então, nesse caso, o mandado de pagamento converte-se em mandado executivo, ok? E vai se prosseguir como cumprimento de sentença. Então, nesse caso, qual é a ideia? A sentença pode dizer, não, de fato, assiste razão ao credor, ou ao autor, nesse caso da ação. Então, o procedimento seguirá normalmente como um cumprimento de sentença, porque foi constituído o título executivo. E a sentença também ela pode acolher os embargos, okay? E dizer que o réu tem razão e não o autor. E nesse caso, tendo o réu razão, né? Estando o réu correto, extingue-se o processo. É possível, depois da sentença, que apelação e demais recursos, mas a ideia principal aqui da ação monitória é o que temos nesse fluxograma aqui, que foi retirado do livro do professor Humberto Teodoro Júnior, explicando mais ou menos qual é o trâmite da ação monitória. Bom, pessoal, então essas eram as informações aqui importantes que tínhamos para discutir sobre a ação monitória, né? Caso vocês queiram receber esse material, é só encaminhar um e-mail para canalmensleges@gmail.com com o título Ação Monitória, que eu encaminho para vocês, ok? E a bibliografia utilizada para esse vídeo aqui foi o Manual do Advogado, do professor Valdemar da Luz, 29ª edição, e Curso de Direito Processual Civil, volume 2, do professor Humberto Teodoro Júnior, 51ª edição, beleza? Então eu agradeço a todos, eu peço que deixe seu curtir aqui nesse vídeo, que comente aqui se tem alguma dúvida, se tem alguma discussão pertinente a ser feita, alguma informação que venha agregar o debate, sinta-se à vontade. Então deixe seu curtir aqui, inscreve-se no nosso canal que teremos novos vídeos, novos conteúdos também. Estamos com novos vídeos a serem publicados, um conteúdo bem interessante. Muito obrigado, pessoal, e vejo todos no próximo vídeo, ou também convido os senhores para assistir nos demais vídeos que temos no canal aqui. Muito obrigado, valeu!